Olá, meus queridos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo do canal Pato Educa. E no vídeo de hoje vamos falar a respeito dos distúrbios circulatórios, precisamente de um. Este distúrbio é relativamente comum e certamente você já ouviu falar, tanto no meio familiar, quanto também por meio de amigos ou até mesmo conhecidos. Você já sabe qual é esse distúrbio? Estamos falando da trombose. E para iniciarmos, é interessante trazer um conceito a respeito do termo trombose. A trombose pode ser assim definida como uma solidificação do sangue dentro dos vasos ou também do coração e que necessariamente ocorre em um indivíduo vivo e este trombo está aderida à parede do vaso. Assim, a trombose ela pode ocorrer tanto nas cavidades cardíacas, pensando-se em átrios e ventrículos, como também nos demais vasos, as artérias, as veias e inclusive na microcirculação. Mas muito provavelmente você também já ouviu falar no termo coágulo. Existe uma diferença entre trombose e coágulo? Pare e pense um pouquinho. Se você respondeu que sim, que existe essa diferença, você acertou. Como mencionado anteriormente, a trombose ela consiste na solidificação do sangue dentro dos vasos do coração, mas que necessariamente ocorre em um indivíduo vivo. Já os coágulos é também uma solidificação do sangue, entretanto, ocorre em um indivíduo não vivo. A trombose, por sua vez, relaciona-se a três fatores cruciais, chamados de etiopatogênese. O primeiro deles é a lesão endotelial, depois as alterações do fluxo sanguíneo e a hipercoagulabilidade. Em conjunto, esses três fatores chamam o que conhecemos por tríade de Virchow ou tríade de Virchow. E a seguir vamos falar sobre cada uma dessas três. A primeira a ser falada será a lesão endotelial. E para iniciar, é interessante recapitularmos que o endotélio tem tanto ações procoagulantes como ações anticoagulantes. Entretanto, agressões variadas deste endotélio, podendo ser de origem biológica, química ou física, podem tornar este endotélio mais procoagulante. Assim, lesões a este endotélio, por exemplo, traumatismos, agressões químicas, inflamações ou até mesmo ateromas, que iremos falar futuramente, levam a uma perda de células endoteliais, o que culmina na exposição da membrana basal denominada de conjuntivo subendotelial. Assim, nessa lesão, as plaquetas aderem a este endotélio lesado, sendo então ativadas, iniciando então a formação do trombo. Essa formação do trombo é interessante destacar que é um processo semelhante ao que ocorre também na coagulação sanguínea. O segundo fator são as alterações do fluxo sanguíneo. Modificações na velocidade desse fluxo, como o aumento ou a redução, e também a turbulência, são aquelas vistas em casos de aneurisma, como temos um aneurisma representado na imagem à direita, são fatores cruciais para a gênese do trombo. Quando há essa modificação do fluxo e também a turbulência, o fluxo que antes era laminar deixa de ser laminar. Neste momento, as plaquetas e também outras células presentes ali na corrente sanguínea passam a circular muito próximas do endotélio. Além disso, é interessante destacar que a própria turbulência do fluxo também é capaz de levar a uma agressão do endotélio. Além disso, além de agredir o endotélio, essa estase sanguínea, pensando-se, por exemplo, em fluxos mais lentos e também nos fluxos turbulentos do aneurisma, dificultam uma remoção dos fatores procoagulantes e também dificulta a chegada dos fatores anticoagulantes. Assim, uma vez estando lesionado, este endotélio leva à agregação plaquetária e ativação das mesmas. Assim, à formação de um trombo.
E o terceiro fator associado é a hipercoagulabilidade sanguínea. Sendo assim, o aumento da coagulabilidade, quer seja por condições genéticas ou condições adquiridas, levam a um aumento do número de plaquetas circulantes e também uma maior disponibilidade de fatores procoagulantes. Entretanto, também pode ocorrer uma redução dos fatores anticoagulantes. Essas modificações na hipercoagulabilidade podem ocorrer em diversas situações, quer sejam em traumatismos, queimaduras ou até mesmo também cirurgias extensas, inclusive também pensando-se em doenças autoimunes, e também a perda dos fatores anticoagulantes pode ocorrer por meio da via urinária, por diversas condições. Em conjunto, esse desbalanceamento entre os fatores pró e anticoagulantes, assim como também um aumento do número circulante de plaquetas, levam então à formação do trombo. Mas aqui é interessante destacar que é muito comum que esses três fatores da tríade estejam presentes na patogênese da trombose. Eles não ocorrem muitas vezes isoladamente, mas muitas vezes ocorrem em conjunto. Dada a teoria, vamos falar um pouco a respeito agora da histologia da trombose. Para iniciarmos a histologia, trouxemos aqui a imagem de um vaso sanguíneo com um trombo. Aqui, vamos abrir um parêntese de que essas imagens, assim como tanto da macroscopia quanto da microscopia, foram retiradas do site didático de anatomia patológica da Unicamp, o Anatpat Unicamp. Assim, dando sequência, podemos observar aqui a presença de um vaso sanguíneo em específico. Este vaso, aparentemente, podemos ver aqui que está quase que totalmente ocluído. Vemos uma massa de sangue vermelha e que está aderida à continuidade aqui do endotélio deste vaso. Se dermos um zoom a essa lesão, podemos observar então que este trombo, que quase oclui totalmente este vaso sanguíneo, ele está aderido aqui à região que foi lesada do endotélio. Então, isso muito também ajuda-nos a diferenciar do coágulo, visto que a trombose são trombos aderidos à parede do vaso. E podemos observar aqui que este trombo contém também, além de estar aderido à parede, algumas linhas mais claras e outras mais escuras. Dando um certo zoom nessa imagem, podemos observar então de que este trombo ele contém algumas estrias brancas e outras mais eosinofílicas. Isso consiste em regiões de fibrina, que são as regiões mais claras, enquanto que as regiões mais avermelhadas, mais eosinofílicas, são as regiões de deposição de hemácias. Essas estrias são chamadas de linhas de Zahn ou também de estrias de Zahn. Observando-se a imagem, podemos observar que este trombo está aderido à parede do vaso e, observando as camadas deste vaso, podemos ver a camada média, a camada adventícia, que é a camada mais externa do vaso, e também uma região de tecido adiposo da qual esse vaso foi retirado. Interessante destacarmos quais são as possíveis evoluções e as consequências da trombose. A primeira delas, na qual podemos falar, é uma oclusão parcial ou total. Na oclusão parcial, pode ocorrer casos de hipóxia do órgão que receberia aquele sangue. Uma oclusão total, por exemplo, poderia desencadear um acidente vascular encefálico, visto que o fluxo sanguíneo estaria interrompido. Além disso, dada a formação de um trombo, ele pode ser dissolvido.
pode ocorrer então o processo de dissolução, tanto pelo próprio sistema fibrinolítico, na qual há uma certa lise deste trombo, ou também por meios terapêuticos, quando há a necessidade de administração de fármacos. Pode ocorrer também a conjuntivização, que consiste na qual a organização dessa região do trombo ela se faz por reações inflamatórias, na qual os fagócitos englobam as células presentes aqui naquele trombo e digerem então a fibrina. Ao mesmo tempo, há a liberação de fatores de crescimento e também de quimiocinas que vão então atrair e ativar células, originando o tecido de granulação. Assim, o trombo acaba incorporado à parede do vaso ou também do coração, processo denominado de conjuntivização do trombo. Além disso, pode haver uma outra complicação chamada de colonização bacteriana ou fúngica. Os trombos, uma vez sendo colonizados, eles podem causar, tanto nos vasos como no coração, diversas lesões. Citando aqui, por exemplo, a endocardite mural, uma tromboflebolite, uma endarterite, na qual são situações relativamente importantes. E por último, pode ocorrer um outro processo chamado de recanalização. Nos trombos que são do tipo oclusivos, ou seja, que ocupam totalmente a luz daquele vaso, o processo de conjuntivização pode ocorrer por proliferação endotelial, que vão originar então pequenos canais que vão permitir que o fluxo sanguíneo seja, de certa forma, restabelecido através do trombo. Assim, há um restabelecimento, ainda que parcialmente, da circulação. Assim, vamos encerrando mais essa videoaula com as nossas referências aqui utilizadas, que foram o livro de Patologia Geral, sexta edição, do professor Geraldo Brasileiro Filho, e também ressaltando a utilização das imagens do site de Anatomia Patológica da Unicamp. Peço que deixe o seu like e muito obrigada. Até a próxima!